Olá, criativos e criativas, estamos começando aqui o episódio 3 do Estalos Cast e, como sempre, eu tô aqui com o meu boss. Fala, Vitão. Beleza? Quem é meu boss? Opa, tô aqui. Wagner de Carvalho. Hoje você que é o boss, né? Você que comanda a parada. Você vai falar Começou a batuta. sobre sua intimidade do seu nome ou você não vai falar? Bem lembrado. Falei nos primeiros episódios que, ao decorrer dos podcasts, eu iria revelar meu nome completo à medida que a gente ganhasse intimidade, mas não vou fazer isso hoje. Só no próximo, se o vídeo bater 1000 visualizações. Aí eu conto o meu nome. É um nome um tanto quanto erótico, Visualizações, hein? né? Foi bastante bullying, né? Não tinha esse termo na minha época, mas foi complicada a fase lá da escola, viu? Mas no próximo episódio, No próximo, se tá você bom. nos acompanhar, bater 1000 views, eu conto meu nome completo. Por enquanto tá Wagner de Carvalho. Você já nota aí uma certa sensualidade, né, Vitão? Wagner Carvalho, Só no próximo episódio, vocês vão conhecer mais a intimidade do tá Wagner. combinado. Nosso episódio, episódio 3, a gente vai ter um tema bem interessante. A gente vai falar com uma pessoa aqui que é hiper criativa. E o tema de hoje é como cativar audiências em assuntos complexos. Disseminação criativa de planos estratégicos e de conhecimento organizacional. O Eita, episódio de hoje promete, é algo assim fora da caixa. A gente tem uma expectativa muito alta, assim. Tenha também uma expectativa alta porque vale a pena. Esse convidado é muito querido e a gente vai apresentar para vocês aí. Antes de falar o nome dele, passa a capivara aí, Vitor. antes a gente vai falar com o fundador da consultoria Learns e um dos fundadores da Acelera Futuro, que é uma startup que atua na disseminação de conhecimento de primeira necessidade. Educação financeira, empreendedorismo, empreendedorismo maker, ética, sono e tantos outros temas de interesse social. Só para falar um pouquinho da bio aqui, acho bem legal a gente falar um pouquinho, porque ele desenvolve metodologias, experiências, linguagens, conteúdos e imersão que vão muito além das simples apresentações. É um currículo aqui bem complexo, quero ver se vocês vão gostar desse conteúdo. Vão. Além das ações como se explica a gratidão, liderança do campo, o funcionário pré-pago, palestra ao quê, Live Sense, ESG Rockfest, Leadership Rock e muito mais. Ele tem muitos projetos aí criativos. Seja bem-vindo ao Estalos Cats, Flávio Bacê. Olá, aplausos. Aplausos. Muito bom. Funcionário pré-pago. Pré-pago. Funcionário pré-pago. Esse É um desafio. Hein? Olha só. Eu costumo falar, se você chacoalha o Flavião, cai umas 3, 4 ideias, assim. Ele é criatividade transbordante. Criatividade transbordante é com esse rapaz aí. Funcionário pré-pago, uma das grandes ideias, né? Na verdade, é uma homenagem para um amigo, Denis. Eu faço trabalho, eu faço palestras, né? O entregável é uma apresentação presencial num palco, como qualquer pessoa faz. O diferencial do que a gente tem feito há 18 anos é entender a realidade, o contexto de cada funcionário. Então, visitar a empresa antes e fazer uma imersão no trabalho das pessoas para poder falar primeiro sobre elas, a partir delas e não a partir de mim. Então, existe um trabalho de diagnóstico, uma pesquisa muito interessante para entender quem são as pessoas, qual é o negócio da empresa, o objetivo estratégico que ela tem, e a partir daí criar um roteiro novo de uma ação em palco a partir de diferentes assuntos. Então, o pré-pago é um tema que, para mim, serve para diferentes personas dentro de uma organização. Ele nasce numa homenagem que eu faço ao Denis, que é um amigo. Em homenagem ao Denis, eu criei a minha primeira paródia que canta Indenização, que é um assunto de dia a dia das organizações. Mas o pré-pago é aquele funcionário que precisa do crédito para entregar a função de falar. E tem muita gente que coloca, né, o motivo antes do trabalho. Poxa, se eu não tenho motivo, por que eu vou trabalhar bem? Por que eu vou desempenhar bem o meu papel? Eu preciso de um crédito, de um prêmio, eu preciso de algo, de fator que me motive. Poxa, mas você já tem emprego, né? Em terra de desempregado, quem tem emprego é rei. E basicamente o cliente nos brifa, traz as dores, os problemas todos, e a partir das dores a gente cria um show com personagens e paródias. Então ele é todo parodiado, e aí você tem paródia que a gente cria para cada cliente. Então, os clientes trazem as dores. Poxa, meu funcionário está machucando muito as mãos. E eu preciso fazer algo a respeito disso, e mão é o assunto.
Ok, a gente recorre a Lulu Santos, né? Já não tenho dedos para contar Uhum. quantas vezes me acidentei, quanto rastro de incompreensão eu pratiquei, tanto corte e tanta fratura, algumas vezes amputação, devo proteger a minha mão. Então, assim, a ideia da música é fazer com que as pessoas reflitam o hábito ruim ou a iniciativa boa. E o pré-pago vem para poder constranger mesmo, não é uma bronca, mas é um show muito engraçado. As pessoas riem bastante das próprias dores e das próprias posturas. Isso que é muito legal. A pessoa se vê no personagem e pensa, poxa, mas está falando de mim. Isso puta, não deveria acontecer. E a ideia dessa apresentação, pelo menos desse tema, ou desse formato de apresentação, é expor as pessoas a partir dessas incongruências. Ô, Flávio, e a música é sempre uma ferramenta para você trabalhar com criatividade, né? Essa questão da paródia. Como é que é a música na... Então, música é algo que, para mim, eu não sou músico, adoro música, eu sou dono de 68 instrumentos musicais. As apresentações acontecem com música, porque a ideia primeira é sensibilizar as pessoas. Então, quando a gente assiste um filme, a gente tem uma trilha sonora que lastreia o roteiro e a emoção, né, a emotividade do espectador. Então, o primeiro movimento da música veio para quê? Para a gente poder lastrear e contextualizar essas emoções. Aí a gente foi entender física, a gente foi entender frequência em hertz, a gente foi entender que tipo de vibração e que tipo de instrumento provocaria aquela emoção de uma forma mais simples, para a audiência se sensibilizar de fato. Então, a ideia é fazer com que as pessoas se sintam mais felizes, festivas, se sintam com medo, se sintam prestigiadas. Então, a música ajuda muito nisso, nessa trilha sonora. E, a partir disso, vinheta, merchan, paródia, e a gente acaba usando outros recursos dentro do contexto musical, mas tantas outras estéticas e linguagens. A ideia é sempre surpreender na abordagem. Então, quem determina isso é o briefing do cliente. Então, o cliente diz, legal. eu quero algo a Muito partir bom. desse assunto, a partir dessa dor. Eu costumo dizer que ser criativo é resolver o problema do cliente. Então, Perfeito. não é algo que agrade o Flávio, às vezes não agrada a Tem todos. aquela percepção que o criativo é aquele cara artista, né? Que deixa fluir, né? Deixa a emoção vir. Na verdade, ele tá resolvendo um problema, né? Eu sou super Caxias, eu sou virginiano, É. sou muito Caxias. E tudo para mim é um mapa mental, tudo eu desenho, tudo tem que ter caminho, bolinha, essa ideia parte para aquela. Então, o processo criativo para mim ele é muito racional. Teve um período da minha vida que a gente montou um show de canções, a gente gravou um disco, a gente chama de O Show do Planeta. O título era A Incrível História da Cabeça Sem a Mula. E falava sobre sustentabilidade, questões do dia a dia das sociedades. E ok, quais são esses temas? E a gente organizou os temas numa planilha. Legal, a partir desse tema, que tipo de título de canção? Esse título cabe no tema. Qual o contexto? Qual o assunto? O que a gente quer espelhar na letra? Bem Esses racional, né? assuntos, Nada emocional, que às vezes nada parece a emocional. criatividade. E as letras dizem coisas lindas, né? Meu pé, mais que meu chão, é o caminho que escolhi. Sei que não sigo em vão do destino, não vou desistir. Ser exemplo para se seguir, viver sempre para aprender. Muito esforço para alcançar o caminho da paz. Poxa, mas o texto é lindo, parece inspirado. Não, ele veio de uma planilha. E as canções que a gente não sabia que nome a gente daria, a gente fez um sorteio. A gente colocou lá 15, 20, 30 títulos possíveis. Engraçados, O Sonho da Poça d'Água, títulos bonitinhos. E a gente colocou todos numa urna, a gente sorteou alguns, e as canções receberam os títulos delas pelo sorteio. Então foi muito diferente do que a gente imagina que é ser criativo, né? Fora desse contexto artístico. A gente é muito racional, até porque a gente lida com tema organizacional, tema às vezes comportamental, às vezes técnico, às vezes científico. E a ideia é entregar numa abordagem muito criativa, e sim, encantar as pessoas, com um cunho, né, com o objetivo de nunca cansar as audiências durante as nossas apresentações. Então, poxa, a gente já ficou 3 minutos na apresentação mínima, o tempo de palco menor, a gente já ficou 17 horas no tempo maior. Nossa. Então, são opostos, Cativar. muito opostos. Como é que a gente cria a partir daí? Aí, a partir disso, é que a gente organiza as ideias no tempo, no cansaço das pessoas, e determina quais serão as abordagens a partir de um conhecimento de um assunto que é do cliente, não é da gente. Você ainda usa o tema transformar assuntos azucrinantes, sacais? Eu acho que eu sei de cor, assuntos azucrinantes, sacais, não.
Eu não sei de cor, gente. Mas Mas são todos esses assuntos que são Sagaz, difíceis que o Vitor trouxe aqui na Aqui, ó, introdução. transformar assuntos mais chatos maçantes e sacais que a sua empresa necessite disseminar. Em Tá conteúdos cativantes. cativantes. para interessar sua É audiência. uma afirmação que eu sempre achei maravilhosa. Sim, Como é que você pega a ideia é ser cativante. um ESG, como é que você pega e cativa, né, num tema que é... Quando a gente traz a vida da pessoa para o contexto da explicação, fica muito simples, porque a gente traz a vida dela. Então, a ideia do Flávio, né? Minha ideia, de ir antes, se eu tiver a oportunidade, eu já visitei muita fábrica, conheço o bastidor e caminhei dentro da fábrica os processos produtivos todos, para poder falar, por exemplo, de compliance a partir daquele assunto. Poxa, todos precisam saber. Dentro do assunto da sociedade empresarial, dentro, né, dos muros da empresa, fica mais fácil, mas eu sou ser humano, eu vivo em sociedade. Eu ando na rua, eu entendo onde as pessoas dão truque, e a partir do truque a gente vai lá e aborda. O que eu gosto muito do compliance, por exemplo? A história do anjinho e do diabinho. É certo e errado, é antes e depois. Fica fácil, os exemplos existem. Basicamente, as empresas têm um código de conduta, é um livro do condomínio, a gente tem que fazer isso para tal horário, a gente tem uma série de regras organizadas num book, num livro. Via de regra, né, a explicação que eu estava dando as empresas prestadoras de serviço audiovisual num evento entregam sempre o mesmo modelo de sonorização da sala, por exemplo. Eu adoro colocar caixa de som no fundo da sala, eu adoro esconder caixas de som no meio da sala, para quê? Para brincar de anjinho e diabinho de fato. Então, às vezes, eu estou lá no palco, eu sou até formal, dizendo, poxa, a gente não pode vender os nossos benefícios, não porque isso é antiético, mas porque isso é crime. E, de repente, eu consigo simular um diálogo da plateia, e aí, cara, a gente vai ou não vai fazer isso? Pô, mas o cara está aqui no palco, ele está ali falando que não pode, que isso é crime, e você vem falar desse assunto aqui no meio da sala, no meio do evento, pelo amor de Deus, descrição. E a gente consegue criar esse tipo de situação lá na plateia. E de repente eu faço um barulho no fundo da sala e as pessoas olham todas para trás. Então, com esse tipo de brincadeira é que eu jogo, né? É tornar atraente, mas assim, trazer sempre para exemplos práticos, e sempre para a realidade de quem está assistindo. Então, nesse sentido, poxa, mas ele está falando de mim, é a minha história, ele me conhece. A partir disso, a gente se torna cativante, porque as pessoas se veem interessadas pela maneira como a gente está fazendo, mas também pelo assunto que não é nosso e nem é a gente ainda não é autobiográfico. O assunto é o colaborador, é o dia a dia dele e a dificuldade do trabalho dele. Então, a parte desse princípio. Então, vem um briefing bacana. Na verdade, os briefings vêm, às vezes o briefing não vem bacana. É um outro costuma, processo. né? Não vir. É um outro processo, entender o briefing. Me conta mais sobre isso, porque a gente participa muito de concorrência. Eu tenho uma ordem de compra, um pedido de compra que precisa atender esses critérios. E aí os critérios eles mandam para todos os concorrentes. Eu sempre levanto a mão, eu não faço igual. Então, talvez o critério não caiba para mim. Eu posso transformar seu briefing para que seja justo para todos? A partir dos meus critérios, já que eu estou participando também. Então, eu ajudo o cliente, muitas vezes, a organizar o briefing, para a gente poder entender de fato a dor, entender o problema, porque não é só uma palestra motivacional, contrata 3 e vê o preço. Não, motivacional a partir do quê? É uma central de atendimento telefônico. A gente recebeu um briefing uma vez que a gente tinha que baixar a conta de telefone. Era um 0800 de uma operadora de saúde, e a ideia deles era baixar em 1 milhão e alguma coisa a conta de telefone. Então, deixa eu ir para a central, deixa eu atender telefone, deixa eu assistir as pessoas. Aí seria o segundo passo, um briefing bem feito, aí o diagnóstico, né? Diagnóstico. Você entra, você vai no ônibus, você entra na operação, né? Operação, já entreguei. Briefing diagnóstico, fundamental, né? Sim, fundamental. Aí eu elaboro uma primeira versão de roteiro, tem a ver, eu entendi a dor. Então, às vezes, eu faço uma devolutiva do próprio briefing antes até de caminhar para a proposta. Tá. Mas eu apresento a proposta e o cliente já vê muita consonância. Poxa, mas é isso mesmo, é exatamente o que eu preciso. E a partir daí fica muito mais fácil organizar isso numa rotina intelectual. Do roteiro em si, a gente traz a questão da música para lastrear emocionalmente a minha entrega, né, a minha interpretação. E o músico ou a música que eu toco lá no playback, a ideia é um processo, né? A música existe para poder inspirar o Flávio, é a caldeira do Flávio. Então, às vezes ele joga mais lenha, às vezes ele tira um pouco esse calor.
E a ideia é que eu esteja inspirado para poder falar da vida deles, com a maior propriedade e entrega possível. Isso sempre acontece. E a gente organiza isso a partir desses briefings estranhos, né? Aí tem a música, os recursos audiovisuais e o grande tempero é você falar dele, da vida dele, da Sim. realidade dele. Aí existem outras tecnologias, né? Projeção, luz, aí você tem uma série de vibrações, outras coisas que a gente vai acoplando, mas aí eu falaria um episódio inteiro só sobre tecnologia. Mas tem Ó, muita coisa envolvida no processo. Uhum. E aí no dia acontece dentro de 1 hora e 30, já aconteceu em 3 minutos, já aconteceu em 17 horas. mas você entende, né, quando você tem toda essa análise, tudo em mão, tem alguma inspiração diferente, assim, alguma coisa que você fala, nossa, que nem o Einstein, penso 99 vezes, quando deixo de pensar, é me dado a resposta. Você tem uma questão de inspiração, depois de fazer essa análise racional, você sente, porque a gente, de longe, fantástico, pô, que criativo, né, que ideia genial, né, parece genial, assim, uma ideia de colocar o funcionário pré-pago e tratar os temas dessa forma. Então você também entende no seu processo que tem às vezes vem o estalo, né? Fazendo aqui o jabá para. Sim, estalos. São vários. São vários E estalos. eles vêm durante a noite, eu durmo com um caderno do lado e uma caneta. Aí, Então eu acordo muitas vezes com respostas, assim, mas porque eu pratico no sonho. Eu odeio isso, eu é, não durmo bem. é. Mas eu deito para dormir e de repente é como se eu estivesse simulando a entrega do dia. Ah, eu vivo a experiência no sonho, é muito confuso. E aí eu organizo tudo num papel, anoto no garrancho, tento adivinhar de manhã o que foi que eu escrevi. Às vezes é no escuro, porque você tem A aí, patroa tá do lado. e o celular não pode, porque senão você acorda, né? De verdade, É. abre o olho. Então, eu anoto muita coisa, mas durante o sono a inspiração vem. Isso acontece sim. Muito, E sobre muito bom. esse ponto, né, que tem algumas limitações no mercado, e a gente tem esse lance de ter a criatividade exacerbada, né, e passar do orçamento. Qual que é esse filtro, né, que você utiliza? Para a gente é a régua, não é o filtro. O cliente diz e fala: eu tenho tanto para investir num programa de desenvolvimento. Uhum. Aí eu gostaria que acontecesse para toda organização, por exemplo, às vezes não, às vezes é uma palestra. Aí eu brinco que, né, que o meu contrato se autodestrói quando acaba a palestra. Eu nunca mais vou falar sobre aquele assunto na vida para outra empresa. Então, às vezes até me coloco em xeque, poxa, é isso mesmo, né? Uhum. Eu crio tanta coisa, eu desenvolvo tanta coisa e as coisas se autodestroem. Como é que eu posso ter um tema só, né, e ficar rico com isso, né? Porque Sim. a ideia é ficar rico com o nosso trabalho, né? E eu me enriqueço muito, né, das É. experiências todas, mas o cliente sempre traz a régua. É tanto que eu tenho para investir. A criatividade vem daí. Com o dinheiro que o cliente tem, daria para fazer isso, e muita coisa. Geralmente o cliente também tem muito dinheiro. No processo, pelo menos para mim, o cliente é atendido por mim diretamente. Existem as situações que existem intermediários, que são empresas de comunicação, e às vezes parte, né, desse dinheiro ele dilui por conta de taxa de agência, são regras de mercado. E o cliente me buscando direto, me encontrando direto, o dinheiro dele é muito para mim, às vezes. E eu fico desesperado, né? Mas como é que eu vou gastar todo esse dinheiro, né? E o cliente às vezes surpreende, poxa, mas sua proposta está num valor menor do que eu apresentei. Que eu Porque, preciso porque para o que eu fazer preciso para acontecer. fazer acontecer desse jeito, dentro E desses os critérios, limites são legais, né? Para criar. legais no sentido de serem divertidos ou de estarem dentro das De regras. ajudarem no processo criativo, né? Não é tudo livre. Não, o Não, eu preciso limite é incrível. respeitar Eu preciso aqui. respeitar a Anvisa, eu preciso ler tudo, eu preciso entender como funciona a vida. A criatividade fica mais aguçada Fica para dar mais. conta desse Objetivo, princípio, fica desse mais objetivo, Sim. desse. Então, o limite é o que, na verdade, orienta a criatividade, pelo menos na minha interpretação. Não é, crie, é ok, fica fácil inventar um negócio É. e que tenha custo associado. Não, a ideia é não ter dinheiro e fazer muito bacana. Tem um caso interessantíssimo que são dois dentro da mesma entrega. Eu tenho duas situações. Eu participei de um evento e o cliente, nesse evento eles chamam de convenção, a regra é, os eventos também são muito idênticos, as estruturas são iguais. Então, às vezes, é difícil ser criativo quando a estrutura é engessada. E ele já vem, é o modelo, é o que se busca. Uhum. E nesse modelo, poxa, mas a gente não vai ter dinheiro por um vídeo institucional, porque seria bacana abrir com um vídeo de impacto, Uhum. e as pessoas entenderiam o tema a partir do vídeo, e a gente começar o evento a partir disso. E não tinha Uhum. dinheiro. E aí eu falei, tá, mas então a gente faz no escuro.
Então a gente vai vendar as pessoas, custa baratinho, a gente compra uma tira, a gente apaga as luzes do auditório, e o texto era o texto sobre o escuro, a indecisão, às vezes a falta de iniciativa, na verdade a indecisão pela iniciativa, começo ou não começo, faço ou não faço, poxa, eu estou no escuro. E a partir do escuro, uma entrega que seja memorável, dentro do simples. Então simplificar as coisas para a gente Muito também bom. é algo que exige criatividade. E nesse Muita caso, criatividade, né? nesse caso a gente começou no escuro. E, nossa, mas aquilo que vocês elaboraram no início foi tão real e tão sincero, porque foi sincero, faltou dinheiro, a gente nem tinha o dinheiro. E a gente fez no escuro. Então a gente fez ou deu importância para o escuro, a gente solucionou o escuro de uma forma criativa e, no contexto geral, as pessoas assimilaram como se fosse algo planejado. Foi planejado, nada é improviso. Uhum. Tudo é planejado, Uhum. mas a gente não tinha recurso. Então, o recurso, Uhum. a gente não conhece essa história de, então, mas ser criativo demanda um custo adicional. Não, para a gente ser criativo é ser ordinário, né? Está dentro da ordem. E é a partir disso que se cria o extraordinário, né? Então, é o primeiro passo para a gente alavancar o caminho. Mas a gente nunca viveu essa coisa de cobrar mais para ser criativo. Muito bom. Vou fazer uma pequena pausa aqui e aproveitar para falar para você que está nos vendo, não é isso, Vitor, que a gente combinou, que a gente ensaiou? Vamos lá. Para Vamos ver. dar o like, se estiver gostando, já dá o like, dá confiança, que o pessoal costuma dizer. Siga as nossas redes sociais, @agência.estalos, é o nosso Instagram, Importante. e faça parte do nosso ecossistema. Boa. Temas como esse a gente vai trabalhar cada vez mais e vai ser um prazer ter você criativo ou profissional de alguma organização. E também um outro ponto para a gente pensar aqui, né? Muitos insights muito bons, né? Então, a importância do briefing, você que é o meu designer de plantão, ou copywriter, ou analista de comunicação interna, ou profissional de marketing que está vendo esse conteúdo, o briefing, ele precisa ser briefings com batatas fritas, eles precisam ser bem completinhos, saborosos, né? Vamos dedicar tempo do briefing, porque ele evita a refação e os resultados são muito bons, né? O diagnóstico, o Flávio trouxe essa questão muito importante, da gente não estar longe dos desafios, né? A gente precisa ir, enfrentar, encarar, né? Vamos lá no chão de fábrica, vamos andar de ônibus, vamos ver as realidades, para a gente sentir na pele, né? Esse negócio de ser distante, achar. Então, quando a gente vive, com certeza muda a mentalidade, mudam as respostas, mudam os resultados, né? Usar os recursos a favor. A música como ferramenta que dá atmosfera, que impulsiona a mensagem. A tecnologia agora tem tantas vertentes que podem nos contribuir para um bom projeto. E acho que a dica de ouro para você que está aí nos vendo, pelo menos que eu acabei de pegar aqui, não é sobre você, e sim colocar a pessoa que está recebendo a comunicação no centro, né? De modo que ela se veja à medida em que a gente transmite uma comunicação. Então fica essas dicas que eu acabei de pegar aqui, ó, memorizei, eu pensei que eu ia ter que escrever, mas já impregnou aqui na minha mente, né? Então siga as nossas redes e pega essas dicas aí. Boa. Beleza? Acho que vamos pro quadro, a gente falou, vai ter o quadro. Quadro, a gente jogou pro meio agora, o quadro de 7 minutos. A sua história. Só pode ser mais rápido? Pode ser enquanto 7 minutos, é só assim. Se você conseguir vir mais rápido, tudo bem. Vamos cronometrar. Eu conto a história. Mas não precisa acelerar, vai aí. Eu tenho um pai muito estranho, diferente. Meu pai é um professor. E ele um dia deu o comando, né? Meu pai sempre me deu comandos. Então ele disse: Flávio, faça tudo o que você quiser fazer, sempre vai existir uma cama e um prato de comida para você. Então, acho que o estalo foi esse. E a partir disso eu fui produtor musical, eu trabalhei no bastidor de diferentes bandas, não é o assunto daqui, mas eu trabalhei com grandes artistas. A música, o acesso ao músico vem dessa experiência. Organizo alguns eventos quando o cliente pede, mas no sentido não da organização do evento em si, mas dos roteiros e das rotinas intelectuais deste evento. Planejar o evento todo. Então, desde a abertura, transição, efeito, é um programador nesse tipo de situação. Então, eu não faço o trabalho que a agência faz, que eu valorizo, esses caras são muito malucos, porque tem crachá, eles têm nomes em listas, eles precisam cuidar de passagens aéreas, de alimentação, dos horários, é muito complicado. Então, a ideia é ter essa parceria, essa aliança a partir dessa qualidade que eu desenvolvi.
Eu comecei no escuro, tudo que eu faço, eu costumo dizer que é por acaso, nada é de propósito. E os dilemas, né? Na verdade, eu trabalho com dilemas, né? Os dilemas vão surgindo e aparecendo. Ó, eu tenho esse dilema, eu preciso resolver essa questão. Então, a partir disso, foi estudar. Quando surgiu a oportunidade, né, de falar em público pela primeira vez, poxa, eu preciso aprender a fazer isso de uma forma muito bem feita. E falar em público é muito chato. As pessoas falam, poxa, falar em público é difícil. Não, é simples. Eu costumo dizer, começar é difícil, terminar é difícil, e o assunto do centro do sanduíche você tem que dominar. Então, é só isso. Mas se você der conta disso, vai ser simples e fácil. Mas falar em público é algo muito chato, principalmente dentro do meu contexto. Por quê? Porque eu não conheço o assunto, eu não conheço as pessoas, eu não conheço, às vezes, a atividade da empresa. Para mim é inédita a atividade. Poxa, mas vocês fazem isso? Nossa, como o mundo é criativo, inventaram uma entrega diferente das ordinárias que eu conheço. As empresas são extraordinárias dentro do contexto delas, assim, o universo é muito legal. As marcas, os produtos consequentes dessas marcas, então isso me seduz demais. Então, a partir disso, eu fui aprender muita coisa. Eu fui aprender programação neurolinguística, não para falar disso, mas para usar. Eu fui entender a questão da física, para entender como a nota musical precisa vibrar. Eu fui aprender a falar de diferentes maneiras assistindo pessoas. E eu fiz uma lista também, quais são as oportunidades que eu vou ter para assistir pessoas falando, igrejas, cultos, vendedores em pontos de venda, vendedor de concessionária. Quando você fala venda é um assunto muito complexo, né? Tipo, então, deixa eu entender, a partir do sapato do vendedor, o que ele está vendendo, quão difícil é receber um não. Esses cursos não são Não, estruturados. Você vai gerando, eu vou pesquisando, você vai pesquisando, vai construindo de maneira autodidata, né? Eu vou construindo os meus próprios cursos. Mas a ideia é de dialogar com as pessoas. Então, eu vou muito atrás de muita gente. Me ajuda nisso, eu tenho esse desafio. Posso simular com você? Então, eu vou atrás de gente que até, tipo, Deus duvida, falando, nossa, mas você foi viver essa experiência de fato para poder falar para aquela audiência? Sim, acho que é justo, né? E ações estranhas, assim, eu estou contando a história porque são as histórias da minha vida, né? Não a minha história em si. Mas teve uma situação para mim, na época, foi logo no início, os colaboradores queriam um vale-refeição mais caro. E organizaram um motim contra as meninas do RH. E, tipo, foi terrível. E aí o RH me busca, fala, Flávio, ajuda a gente. E na época, eu não vou lembrar o número, né? Mas eu vou chutar um valor aqui. Vamos supor que eles recebiam R$ 25 por refeição e queriam 28. Tipo, era um detalhe que não era, ok, 28 na época dava para 2 refrigerantes. A gente vivia num outro tempo. Mas já era um baita dinheiro, né? E os colaboradores fazendo, tipo, jogo duro com as meninas. E eu peguei uma câmera e eu fui para debaixo do Minhocão, aqui em São Paulo, que é um viaduto grande, 3 quilômetros, elevado Costa Silva. E eu fui para lá para poder entender de baixo quem eram os mendigos que viviam lá e com quanto de dinheiro eles viviam por dia. Poxa, às vezes a gente consegue R$ 1 por um bom prato. A gente pega comida no lixo, a gente come o que dão. Então, se dão, a gente aceita e agradece, né? Poxa, e se você pudesse dar um recado para aquelas meninas, aquelas pessoas, aqueles profissionais que já recebem 25 só para almoçar, que ganham salário e podem comprar. Então, café e janta já estão garantidos. 25 só para almoçar. Você poderia dar um recado para essa pessoa? E eu montei um vídeo de recados. E foi muito comovente, assim, tipo, foi impactante demais. E as pessoas, caramba, mas eu perdoo as meninas do RH. Por quê? Porque estava no budget, mas no próximo ano as empresas são muito controladas em relação aos investimentos. Então eu fui atrás de comover as pessoas a partir desse comportamento ruim que elas estavam manifestando. Existem histórias engraçadas, até sugeri, né? Você fez uma pergunta no roteiro, porque eu vi antes o roteiro. Certo, gente? Roteirizado. Eu tive acesso ao roteiro. Mas quais são as ferramentas, né? Já organizei vários velórios. Aí você fala, velório? Sim, velório, porque você tem famílias, né? Ou empresários que possuem grandes negócios. E às vezes os filhos, né, por nascerem ricos nesses negócios, não se envolvem, gastam dinheiro, ganham uma mesada, têm uma relação justa com o pai, mas não se envolvem com a empresa, mas vão precisar se envolver, porque vão herdar isso. E como é que a gente explica a morte, né? Como é que a gente explica para o herdeiro o que é ser herdeiro de fato? Então, já organizei muita festa, no sentido de organizar um roteiro muito divertidinho, para as pessoas acharem que estavam num evento de reconhecimento, por exemplo.
E contando a história dos pais, dos fundadores, daqueles que empreenderam, tudo que viveram, e o ponto de partida, né? A pessoa era pobre, conseguiu este império, trabalhando nessa encarnação, né? Tipo, caramba, mas é muito positivo. Não seria justo que os pais não viessem para a sala e que a gente não recebesse os nossos pais de pé e sob um aplauso. E as pessoas, os herdeiros, né, no caso, ficavam de pé, olhavam para o fundo da sala, e quando tocava a campainha, o violinista passava a tocar o cisne, uma música triste e dramática no violino, e os caixões enfileirados, sócios. Então, eles pintados de cinza, com algodão no nariz, maquiados, duros, num caixão. Então, aconteceu, o dia é hoje. Caramba. E que venham os advogados da empresa, né? O que eles vão ter que enfrentar? Quais decisões e qual é o impacto financeiro dessas decisões? 89 milhões o impacto financeiro dessa decisão, 12 milhões o impacto financeiro dessa decisão. Então, filhos, decidam, e os meninos não estão preparados. Caramba, mas o que eu faço? Obviamente tem muita risada, mas junto da risada o choro. E bacana, vocês não dão conta? Não dão conta. Vamos pedir para Deus ajuda? Vamos. Então, vamos pedir para que Deus ressuscite o pai de vocês. Então, os fisioterapeutas esticando, os fundadores, né, alongando os meninos. E, poxa, mas então, o dia chegou. A gente, de fato, quer transferir o negócio para vocês. E a sequência e a consequência é essa. Vocês estão dispostos? E os meninos se comoveram muito, se emocionaram muito antes. E é legal que tipo, nunca participaram de uma reunião de conselho de família, mas foram em todas depois do evento. Então, assim, o meu indicador de que foi sucesso, Total, né? então, às vezes é dinheiro. Foram 148 milhões num trimestre, porque o balcão da loja decidiu assumir um argumento simples de venda e repeti-lo muitas vezes. Então, chegamos no argumento e isso é uma conta matemática. Esse resultado vai acontecer. Mas foram 29 dias de pesquisa. Então, não é só um briefing, às vezes, né? A questão do diagnóstico e da imersão no problema, ela é muito valiosa e saborosa. Então, a ideia dos 7 minutos, eu talvez já tenha passado 2 ou 3, foi me organizar para esse tipo de demanda que eu decidi assumir. Então, eu não nego o serviço. Então você não teve uma carreira CLT tradicional, você sempre foi empreendedor. Então, no início, sim, com estágios, aquelas coisas. A gente estuda publicidade, vai fazer estágio em agência. São filhos da PUC, né? Depois você tem essa formação, não tem? Aí tá, vamos entender, tipo, como é que a gente arruma um emprego. Eu arrumei um, mas era muito difícil para mim, porque a questão do dinheiro era também muito interessante. Você tem 10 mil para gastar nisso. Tá, mas eu só vou gastar 2. E vai ser muito legal. Não, mas você tem que gastar 10. Porque tá no budget. E tem que ser 10. Tá, mas eu vou fazer o quê com o resto do dinheiro, né? Tipo, é estranho. Então, para mim, às vezes, muito dinheiro é um baita desafio. Então, tive no início de vida profissional essas experiências que são comuns. E a própria faculdade te orienta, a escola te orienta a buscar isso. Mas, num determinado momento desses 7 anos, eu passei a organizar ações musicais, né? A criar ações musicais e produtos musicais para situações empresariais. Então, para uma convenção, para uma festa. Então, produtos que não existiam. Comecei a criar coisas assim. E aí, por ficar no fundo da sala assistindo tudo, um dia eu levantei a mão. Poxa, existe uma forma mais simples de explicar a molécula peguilada do medicamento que serve para espondiloartrite, artrite reumatoide, a doença de Crohn, né? Mas sério, você prestou atenção na aula médica? Muitas vezes, acho que todas as vezes. E é o que eu gosto de fazer, aprender nomes difíceis. E fazer isso, por exemplo, virar uma paródia, às vezes. Eu organizo, né, as paródias dos produtos, né? Vitamina D, cálcio, citrato, malato, eu te quero mais que tudo. Tem também o magnésio. K2 é vitamina para ligar o cálcio da circulação de volta ao osso dele, meu irmão. Então, tipo, bolar coisas que sejam mais simples ou mais resumidas, né? Resumir o conteúdo, por exemplo, todo numa paródia, para que as pessoas entendam como funciona no corpo. E ok, gente, então vamos falar de atitude. É a palestra toda lastreada em atitude. Quando eu cantei a paródia primeira, que eu cantei aqui, já não tenho dedos para contar. Nessa ocasião, a gente criou uma rádio. A gente ficou 6 meses no ar numa empresa, numa fábrica, com a rádio, com entrevistas, principalmente depoimentos dos familiares, desejos, papai, volta seguro para casa, coisas muito emocionantes da gente ouvir. E a gente criou uma rádio, tocava no fretado, tocava na sala de lanche, no refeitório, e por 6 meses eles ouviram aquela música. Já não tenho dedos para contar. Genial. Por 6 meses, 48 vezes tocava a música por dia.
Era horrível para ele, já faziam paródia da própria paródia. Mas eu fui viver a planta e o processo. Eu participei do processo inteiro de fabricação de um caminhão, para poder entender na ponta de lá qual era o trabalho, como é que se montava o eixo, a cabina, o motor, e quais os riscos envolvidos. E, na verdade, não os riscos da atividade, os riscos que os colaboradores se colocavam diante dele, porque às vezes eles queriam antecipar o tempo do processo. Eles faziam diferente de como mandava ou ditava a regra, e corriam risco porque não usavam o EPI. Então, coisas mais rasas, poxa, se você resolver isso, muda a atitude. Então, a consciência ou a explicação didática, às vezes, vem muito simples, de uma forma muito reta e objetiva. Mas aí a palestra em si, ou o puxão de orelha, vem a partir das atitudes, das escolhas e das decisões que a gente pratica. Por favor. Licença. Como é que você lida com prazo para você lidar com algo que geralmente é novo? Então, tem uma rádio, então eu preciso desenvolver, preciso instalar, não sei, tem ali as questões técnicas para ser desenroladas. Então, como você lida com os prazos desses projetos? E outra coisa, como é que você vende para o decisor? Difícil. Porque o cara precisa ser corajoso para encarar uma ação teatral para o filho se ver com as responsabilidades que ele tem a partir do falecimento de um pai. Como é que você vende? É muito interessante que, assim, no caso do velório, que para mim é o mais estranho e dramático, o pedido veio assim. Meu sonho é que isso acontecesse. Sério? Então a gente reproduz. Então, Pegou do briefing. não fui criativo. Sério? Então vamos fazer isso da melhor maneira possível, da forma mais inteligente possível. Então vem assim. Se o assunto é muito técnico, eu vou ter que ler a bula, entender o negócio, posologia, né? Demora mais. Então, mas os prazos não são tão longos e demorados assim. A minha devolutiva ela é muito rápida, acredito eu. Às vezes 3 dias, 2 dias, uma semana, mas nunca passa disso. A solução e a ideia geral. Aí eu crio uma defesa conceitual para aquela ideia que eu tive, e a partir da decisão do cliente, se quer ou não seguir com o contrato, aí sim existe um tempo de maturação e um projeto que a gente participa junto do cliente. Então é um Ele trabalho... compra a ideia. Ele precisa comprar a ideia. Primeiro ele precisa comprar a ideia. E é difícil, assim, eu costumo dizer, né, os meninos eles vêm das faculdades muito engessados. Eles aprendem os modelos. Uma convenção de empresa é assim. Eu não, eu sou o cara que pega tecnologia. Por que eu sou rato de tecnologia? Por que a gente vai assistir uma palestra numa plenária e ficar 12 horas olhando para frente, para um palco que custou R$ 1 milhão para ficar pronto? Se eu estou num hotel fazenda ou num resort, se eu posso colocar, hoje existe isso no Brasil, um fone de ouvido incrível, que você consegue fazer um show de uma banda famosa em fones, uma festa silenciosa. Por que eu não uso essa mesma solução da festa silenciosa numa palestra com objetivos estratégicos específicos, com pontos de recarga, como se fosse uma corrida, uma maratona, a gente tem ponto de hidratação, né? Como é que eu organizo isso numa rotina e num circuito, na trilha, né? Fala-se muito em trilha de aprendizagem. Então vamos fazer uma trilha de verdade? Vamos colocar o cara ali submerso nesse universo e a gente vai colocar um fone que vai falar na orelha dele. E o mais legal do fone, né? Tirar as pessoas da sala. Isso é muito bacana, né? Tirar as pessoas daquele ambiente seguro. E a ideia do fone é que a gente consegue fazer áudio tridimensional dentro dele. Então você consegue colocar uma voz que chama na frente. Vamos adiante, vamos. Aí vem uma voz que diga, não, como assim? Mas você tem certeza que você vai embarcar nisso? Isso é papo furado de palestrante, ele vai te fazer abraçar a árvore, né? Eu já sonhei, eu vou fazer uma fantasia de árvore e vou vestido de árvore num evento próximo, para as pessoas abraçarem literalmente a árvore. Então, eu sonho com essas coisas mais ridículas, porque o ridículo às vezes baixa a guarda e diminui, né? Enfraquece a resistência dos outros. Mas as entregas elas são muito, muito, muito sérias, até porque são orientadas por briefings lógicos, e a ideia é de ser emocionante. Então, usar música para emocionar as pessoas, né? As pessoas precisam ser emocionadas. E aí eu me desenvolvi nisso, eu preciso emocionar as pessoas a partir desses desafios. Joia. E sobre seu projeto, né? A gente está falando sobre vários projetos, mas sobre o Acelera Futuro, né? Que é a sua startup. A gente queria saber um pouquinho mais aí. Muito bom. É um projeto que eu tenho com o Nelson, aquele menino bonito que está escondido, que vocês vão ver a foto talvez na edição, se o Wagner for bondoso com ele. O Nelson é um professor, eu posso dizer que eu também sou, né? Professor. O Nelson é professor de escola mesmo, ele foi, na verdade, por muitos anos, professor de biologia, de maker, de empreendedorismo, de educação financeira. Então, assim, ele ministrava esse tipo de conhecimento dentro das escolas. E a gente sempre fala, né? Tipo, poxa, mas isso é um conhecimento de primeira necessidade, né? E às vezes a escola ensina no contraturno, às vezes não ensina, não existe um método. Poxa, vamos organizar esses assuntos para as pessoas
E aí a gente fez uma lista de conteúdos rasos, né? Poxa, o que que a gente precisa saber? Educação financeira é algo que a gente não aprende, a gente se endivida, a gente, no primeiro emprego, no primeiro salário, a gente, com cheque na mão, já não tem mais cheque, mas tem cartão, a gente divide o pagamento em 30 vezes e não sabe como vai pagar, mas a gente sai feliz com o produto da loja, né? Então, assim, o mecanismo econômico da sociedade privilegia a gente com esse tipo de solução. Mas como fazer bom uso desse tipo de solução? Então, assim, a nossa indagação primeira veio a partir disso. Aí a gente tem amigos que trabalham com finanças, a gente foi entender educação financeira, a gente foi entender dívida, a gente foi entender assuntos de dia a dia, né? Fundo de reserva, aposentadoria. E a gente foi falar com pessoas bem legais, assim, e muitos clientes. O mais bacana foram os clientes que cederam tempo para a gente. E a partir disso a gente decidiu organizar programas de desenvolvimento. O primeiro veio a partir da questão financeira, o segundo veio a partir do sono. O Brasil é o segundo país que menos dorme no mundo, as pessoas não sabem dormir. Que digam os criativos, né? De plantão, que tem que acordar para pegar as ideias. Mas ele dorme, ele anota dormindo, é porque o sonambulismo, né? Mas a gente não dorme bem, a gente, a gente foi educado, né? A gente contribui para esse índice aí, né? O horário do corpo, né? A gente precisa entender que existe uma biologia associada a isso. Então, o sono foi um segundo assunto. Aí a questão do maker, mas a partir do empreendedorismo maker, as pessoas precisam aprender coisas que sejam ligadas às tecnologias do mundo. Então, para a gente, tecnologias do mundo é um tema. Então, a gente organizou conteúdos programáticos e a gente está agora tentando vender esses conteúdos programáticos, tanto para as empresas. Então, a ideia é viver dentro do mesmo ambiente, no mesmo core business, e tipo, numa realidade parecida, mas atender o público, né, de colaboradores com conteúdos que sejam tão óbvios que a gente não valoriza ou nunca deu bola. Então, a Acelera Futuro vem a partir disso, né, educação de primeira necessidade, conhecimento, na verdade, de primeira necessidade. Então, os temas são muitos, são mais de 16, e a gente tem esse tipo de iniciativa desde esse ano de 2024. Então, a gente começa agora a oferecer isso. A ideia também é ir para a internet em algum momento, então criar produtos que a gente possa colaborar. Eu não acredito tanto em curso em vídeo, embora a gente talvez tenha algumas provocações em vídeo, mas aí a gente chama de provocação e não de curso. A ideia é explorar o ao vivo e fazer isso em lives, organizar um bate-papo, porque a pessoa ela aprende na dúvida que ela tem, né? E a dúvida, no vídeo, você ingesta todas elas num vídeo. Ou você nem leva em consideração as dúvidas da audiência. Então, a ideia é que as pessoas tragam dúvidas e que especialistas possam responder essas dúvidas e que a gente oriente esses especialistas a terem uma abordagem mais criativa na entrega da comunicação. Então, esse é o objetivo primeiro da Acelera Futuro. E aí, ações como leis, ética, todos esses assuntos que são necessários dentro do nosso contexto dia a dia. E eu acho que está num contexto muito bom para se discutir isso, né? A educação financeira está aparecendo mais, né? Tem temas que... O Brasil, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. É gente, hein? Se eu não me engano, são 29, né, Nelson? 29% das pessoas não pagam as contas do mês. 60% dos endividados no cartão de crédito, a dívida veio de conta de supermercado. Então, as pessoas estão se endividando para poder comer, o que é a primeira necessidade de verdade. Então, assim, poxa, por que a gente não vai falar sobre isso ou esclarecer pessoas a partir de conhecimentos de especialistas sobre isso, mas chamar a atenção, né? Clarear o assunto para a sociedade. E aí não é golpe, não tem nada a ver com vídeos megalômanos que, eu tenho a solução. Não, gente. A conversa é muito rasa. É gastar menos do que você ganha, separar um pouquinho para aplicar, se preocupar com a educação dos filhos, ensinar isso desde o início. Então, a gente tem um programa belíssimo chamado Educação Financeira para Pais e Filhos. Então, a nossa ideia foi diagnosticar ou identificar no mundo os dilemas sociais. A gente identificou alguns e a ideia é usar o expertise para entregar. Mas implementar isso em grandes organizações, tem tido boa aceitação e é mais para quem é chão de fábrica, mais para todos. Para todos? É muito interessante. A gente fez outro dia um evento num grupo informal de RH, são gestores de recursos humanos de várias empresas que se reúnem todos os meses para discutirem soluções, né? Então é como se fosse um benchmark. Poxa, a gente está vivendo isso, como é que a gente elabora um bom programa de onboarding? Então, assim, os temas são inúmeros os temas. E a gente foi falar sobre a necessidade da educação financeira como um tema de desenvolvimento das empresas.
E existe o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, que a FEBRABAN criou em parceria, FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, eles criaram em parceria com o Banco Central, se eu não me engano, e com o BNDES, além das universidades, a FGV, uma série de faculdades, criaram o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Existe a nota média, existe uma curva e uma natureza dentro desse gráfico. E quando a gente aplicou isso junto dos gestores de recursos humanos, que a ideia era impactar essas pessoas para que eles contratassem esse tipo de solução, o índice, a curva deles foi uma curva muito além da média. Até porque são pessoas que ganham mais, gastam mais, se endividam em parcelas maiores, e foi gritante o número. Caramba, mas vocês estão na curva do precipício. Estavam, pelo gráfico estavam. O que foi bacana do dia? Vocês estão mesmo? Não precisa dizer com o quê, mas sim ou não, estamos. Então, a gente na sala, um a um, a gente confirmou se estava ou não, se aquele retrato era um retrato parecido com o dia a dia da vida deles. Então, isso prova que o índice funciona, que eles fizeram um brilhante trabalho. Colocar isso à disposição da sociedade, usem, se está lá no site deles, use esse tipo de mecanismo nas ações de aculturamento para finanças e educação financeira. E a gente acredita que fez bom uso daquilo para poder clarear a visão desses gestores. Esse índice é acessível para qualquer um? Sim, está no site da FEBRABAN, você busca lá ISBF, Índice de Saúde Financeira, FB, na verdade. Então está corroendo todos os estratos da sociedade, não só quem a gente teoricamente pode imaginar que é o chão de fábrica, a pessoa de classes... Você tem muita gente que ganha muito dinheiro e não sabe o que fazer, por exemplo. Eu invisto no quê? Às vezes ele acha que investimento é aposta, aí aposta tudo numa coisa só, ele não diversifica, e aí ele perde tudo porque ele decidiu arriscar, não existe risco. Um modelo mental que precisa ser aprimorado. Existe, e aí a emoção, vocês também trabalham, né? Sim, é um dos temas. Então tem inteligência emocional a partir das pessoas, né, desse entendimento de pessoas, psicologia comportamental, mas a ideia é explicar isso para a criança, né? Então, assim, o meu barato é explicar para as crianças, né? Tipo, poxa, a gente tem que começar na sociedade a partir das primeiras gerações. Então, a gente está fazendo esse trabalho, na verdade, a gente já fez em relação a todos os temas, a ideia de simplificação. Eu tenho um caso, não é sociedade, mas é empresa, mas eu fiz para uma indústria eu não vou dizer qual indústria, mas eles fabricam coisas incríveis, equipamentos que às vezes a gente viaja neles. E a gente tinha um programa de cultura, a gente tinha que falar sobre cultura organizacional e explicar os valores. Então, assim, quais são os nossos valores? E dentro da atividade produtiva, cada nível hierárquico, ou atividade de fato produtiva, tinha um entendimento do valor. Então, esse cliente dizia lá, existimos para servir nossos clientes. Mas quem está varrendo a planta, ele serve a qual cliente? Então, a gente foi entendendo, né, que tipo de serviço a gente entrega a partir de cada nível, e a gente decidiu criar 9 ações. Então, eram ações que falavam sobre as mesmas coisas, mas eu tinha 9 linguagens diferentes para explicar essas mesmas coisas. Então, tipo, esse é o carinho que a gente dá para os briefings ou para soluções que a gente empreende junto com os clientes. Fazer o beabá e explicar o beabá a partir do A, do B, do C, dentro de cada nível de compreensão e entendimento. Bom, a gente tem bastante conteúdo legal. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a do Wagner e a minha presença por estar chegado aqui, ó, porque foi difícil chegar aqui. Correria de São Paulo, né? Mas é isso, na verdade, eu queria que você trouxesse a sua mensagem. Eu sei que a gente tem um cenário no Brasil um pouco desanimador com certas situações que a gente vive, né? Muitos empreendedores aí não têm muita instrução, talvez, e os que têm instrução têm dificuldade. Então, eu queria que você trouxesse essa mensagem, talvez, para os empreendedores, para quem nos escuta. O nosso público geralmente é mais voltado para a área de comunicação, né? E a criatividade é uma coisa que a gente tem essa limitação, né? Se eu não tenho recurso, eu não consigo ser ativo. Se eu não tenho possibilidades, eu não consigo exercer os meus projetos, né? Como quebrar essa barreira, né? Então, como é que você poderia dar um conselho, né, pra gente, para esse público, né? Pra gente, e dar sua mensagem final ali, também pra gente encerrar o podcast. Muito bom. Então, eu costumo dizer que eu sou dono da dúvida e não dono da verdade. Então, os clientes trazem as dúvidas, eu sou a dúvida em pessoa e a gente organiza as possibilidades. Então, a ideia de diversificar, para mim, ela é muito legal. Então, de você ter pluralidade em relação às suas entregas. Então, a ideia para quem empreende,
É a primeira vez que eu gravo um vídeo no podcast, eu morro de vergonha disso. Eu vou olhar para a câmera, mas vou olhar rápido, me perdoe por não olhar, eu não sou comunicador de lentes. Mas a ideia de você ter diferença, né? Não só no sentido de você se diferenciar de quem concorre com você, mas de você apresentar possibilidades para o cliente, porque os clientes não são iguais. Eu sofro com isso muito, porque é algo motivacional. Eu tenho um caso do multimotivacional, que eu fiz uma propaganda por conta do multissensorial, de multilinguagens e multirecursos. O cliente não soube interpretar isso como motivacional, porque não estava no texto. Meu Deus do céu, mas multimotivacional confunde a palavra motivacional, às vezes confunde, porque as pessoas elas estão orientadas por um modelo único. Acreditam que é daquele jeito que a gente precisa fazer para que dê certo. Então, a ideia é de arriscar, de ousar, de fazer ou buscar a diferença, mas apresentar diversas ideias para o mesmo cliente ou a partir de uma mesma dor, de um briefing único. Não só no sentido estético, né? Isso é estético ou vai ser assim. Não, existe essa possibilidade de aula, essa possibilidade de aula, que é o meu caso, né? E essa possibilidade de aula. A gente pode ser aqui o mais tradicional possível. Aqui, aparentemente, a gente está sendo criativo. Eu digo que eu não sou criativo, poxa, eu estou falando do óbvio, de uma forma muito óbvia, então muito simples de ser compreendida. Então, assim, o simples norteia e lastreia o que a gente faz. Mas a ideia de entender que existem caminhos diferentes para que a gente possa fazer as mesmas coisas. Então, se existe talvez um recado, é esse. Não se acomodar. Da ousadia, Exatamente. De usar o cliente como oportunidade e alavanca para você poder se diferenciar. Nossa, que legal que chegou esse desafio. Então eu vou me diferenciar só para entregar para o cliente? Não. Eu vou me diferenciar porque eu preciso e quero me diferenciar. E às vezes as pessoas reagem, aí não proagem. Então, a gente é muito proativo nesse sentido, da gente desenvolver as linguagens que a gente ainda não vai usar. Mas quando chega um desafio, a gente atende rápido porque a gente tinha se antecipado. Então, é assim que a gente pensa e reflete. Eu falo a gente porque eu não faço tudo sozinho, né? Então, existe uma equipe. O Nelson está aqui hoje ajudando com a energia dele, com o apoio e torcida. Mas a gente tem muito especialista que a gente recorre para poder resolver, às vezes, o problema da gente. E para encerrar, e é isso. É isso, estamos aí encerrando o terceiro episódio do StalosCast. Lembrando de curtir, compartilhar para chegar em mais conteúdo. É só para ficar ligado para o próximo episódio aí. A gente vai falar sobre muita coisa interessante. Não vamos dar spoiler, mas fique atento. Valeu! Valeu!